Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. A Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos alguns trechos. Então, para a gente ganhar tempo, o irmão e a irmã, as nossas irmãs, acompanhem. Capítulo 14, primeiro, dos versículos 1 até o 6. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo trecho, como esse capítulo é comprido, separei aqui para a gente ganhar tempo. É dos versos 16 até o 18. Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E para terminarmos, do 23 ao 27, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aqui, meus irmãos, eu gostaria que os amados, as amadas, repetissem 2 versículos comigo. O de número 18, primeiramente, vamos lá? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E agora, o de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Mantenha a palavra do Senhor aberta. Nós vamos aqui tomar como base dessa explanação todo o capítulo. Todavia, nós fizemos aqui, como já explicamos, a leitura de apenas algumas passagens para evitar o gasto de tempo com a leitura de todo o capítulo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos traz aqui uma promessa grandiosa
que saiu diretamente da boca do Senhor Jesus. E Ele coloca para nós que não nos deixará órfãos, mas que voltará. E Ele coloca para nós que mesmo antes da sua volta, Ele não nos deixará abandonado, mas deixará conosco o outro Consolador, que nós sabemos, o Espírito Santo. Nós fizemos aqui menção de 2 versículos importantes, porque os irmãos bem sabem qual era a condição do órfão na Bíblia, principalmente na imagem do Velho Testamento. Tanto a família que não tinha filhos, quanto o filho que perdia os seus pais. Era uma situação periclitante, uma situação bastante complexa, viver na sociedade daquele tempo. E essa era a imagem que os discípulos tinham naquela ocasião. Daí a sua preocupação e daí essa palavra maravilhosa de Jesus, essa promessa esplendorosa: não vos deixarei órfãos. Aleluias. Se nós olharmos para o nosso dia, para o nosso cotidiano, para a semana que passamos, nós vamos ver que muitas são as dificuldades. São aqueles momentos em que a vida, ela parece nos abandonar. A vida parece que nos joga num canto, que diante de uma tremenda multidão, nós ainda nos achamos na solidão. A solidão que se agiganta, é a solidão que ganha peso, é aquele silêncio que pesa mais do que o barulho de toda a multidão, de toda a avenida, de toda a sociedade que anda ao nosso redor. Aleluias. Quando olhamos para a Bíblia, vamos ver vários personagens que passaram por essa circunstância. E eu te convido a pensar em José. José ali estava traído pelos próprios irmãos, vendido como mercadoria, estava ali numa terra que não era sua, junto a pessoas que não eram a sua parentela. Toda a sua segurança, a sua garantia, a sua tranquilidade fora deixada para trás. E ele, por escolher servir a Deus, passou por essas circunstâncias. Ele foi viver num palácio que não era sua casa. Ele foi jogado numa prisão que ele não merecia, isolado, ali sem nenhum auxílio, mas conseguiu manter a sua fé no Deus que tudo pode. Mas lembre-se também de Moisés, porque Moisés se torna um fugitivo no Egito. Ele se esconde naquele deserto escaldante, também longe da sua terra, também longe do seu povo. Você pode também se recordar de Elias, exausto, fugindo de uma rainha implacável, ali naquela situação, tendo que ser obrigado a esconder em caverna fria, em caverna silenciosa, mas mantendo ainda aquele pavio que fumega da fé em Deus que tudo pode. Pensemos em Jó, de luto, de braços vazios, cercado por amigos que mais o acusavam do que o consolavam. Estava ali sentindo a dor da perda, o eco da injustiça de alguém que mantinha contato com Deus diariamente, mas de alguma forma ele consegue manter essa esperança na justiça do Senhor. Peço que você imagine ainda por fim Davi, um jovem pastor, agora caçado como um fugitivo, aquele que enfrentara ursos e leões para proteger o rebanho do pai, ele agora se torna o alvo da caça. Também viveria em cavernas, em florestas, cercado de incerteza, cercado de medo, cercado da iminência de uma traição a qualquer momento. E aí eu trago para os nossos dias, não é assim conosco? Não é assim com muitos de nós? Dias em que a alma ecoa um vazio profundo, nós entramos em angústia,
nós não vemos solução, não vemos saída, aleluia. São aqueles instantes em que o peito aperta e o som ensurdecedor da solidão é que fala aos nossos ouvidos. A existência vazia que fala mais alto, a língua fria do abandono. Você às vezes está cercado de pessoas, está num metrô lotado, mas a sua alma tem aquela angústia do vazio. Os discípulos estão agora aqui no capítulo 14 junto com Jesus, e é este cenário que passa pela alma deles, pela sua mente, pelo seu coração, o medo, o temor. Mas é nesse cenário que Jesus chega para eles e diz: aleluia, eu não vos deixarei órfãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz para mim e para você nessa noite, como diz no início: não se turbe o vosso coração, Jesus está no controle. Jesus, naquele momento, está dizendo essas palavras carregadas de ternura, mas também carregadas de uma urgência. Louvado seja o nosso Deus, porque Jesus sabia o que estava por vir. A noite sombria da traição de Judas, o peso esmagador do Getsemane, a vergonha pública da cruz, aleluias, os gritos da multidão. Multidão, perceba você que antes o aclamava, que antes gritava hosanas, aleluias, agora vai gritar crucifica-o, crucifica-o. Agora clamaria pela sua morte, pela sua execução. Jesus sabia disso, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia do sangue que seria derramado, ele sabia dos cravos que rasgariam seus pés e mãos, da coroa que feriria a sua fronte. Ele sabia que viria a lança que rasgaria o seu lado. Ele via antes de todos toda essa angústia, todo esse abismo da dor que se aproximava. Mas se Jesus sabia que isso estava vindo, ao mesmo tempo ele sabia o que ele estava deixando para esses discípulos. E ele deixava para ele não apenas os milagres estupendos, milagres que revelavam o mistério de Deus, milagres que tocavam no profundo da mente, que tocavam no coração, que desafiavam as leis da natureza, as leis da física, pareciam não valer de nada, e Jesus estava deixando esse legado para eles. Jesus deixava não apenas esses milagres, mas também as parábolas maravilhosas, louvado seja o nome do Senhor, que traziam verdades eternas, que ali mexiam com a cultura daquele povo, trazendo após si a transposição didática do que era o reino de Deus, que trariam verdades absolutas e inefáveis. Jesus sabia de tudo isso, que deixaria esses milagres, que deixaria esses ensinamentos ali transcritos nessas parábolas, aleluias, revelando esses mistérios celestiais. Mas além de tudo isso, Jesus traria naquele momento a promessa da presença imutável, da presença constante, da presença infalível, aleluias, do Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, que estaria ali com os discípulos, está aqui nessa noite com cada um de nós. Louvado seja o nosso Deus. Ele se faz morada, aleluias, é aquele que traz luz nas trevas, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que nos dá força quando a gente está prestes a cair, é aquele que traz a memória, aquilo que nos dá esperança, é aquele que nos faz lembrar do que temos lido e ouvido, das preciosas e inefáveis promessas do Senhor. É a promessa da eterna presença. Ele deixaria o bálsamo do Consolador, a chama do Espírito Santo, a certeza do seu retorno. Enquanto o mundo ali ao lado dos discípulos via a derrota, Jesus preparava a vitória. Enquanto o inimigo das nossas almas tramava o abandono dos discípulos, Jesus estava arquitetando comunhão para a minha e para a sua vida, assim como fez para os discípulos naquela ocasião. É assim que neste capítulo 14, Jesus chega ao versículo 18,
quando naqueles momentos os discípulos, temendo ficar órfãos, Jesus transforma essa imagem de abandono em promessa de filiação. E assim eu queria destacar com os irmãos aqui 3 fundamentos que sustentam a vida do crente: caminho, presença e propósito. Esses 3 fundamentos garantem que a solidão nunca terá a última palavra na vida do crente. A solidão nunca terá a última palavra na sua vida, minha irmã, na vida da sua netinha, na vida desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então acompanhe comigo o primeiro ponto, onde Jesus ele fala que Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Na vida moderna, nós estamos cheios de rotas, de mapas, de tutoriais, de líderes que se dizem coaches, que ensinam a lidar com situações as mais diversas, cheio de gente com opiniões. Porém, mesmo com tantas informações, muitos continuam emocional, espiritual e existencialmente perdidos. É como confiar em um GPS que recalcula a rota a cada esquina. É como seguir um mapa desatualizado. É uma estrada sem placas que você não sabe para onde está indo. Há movimento, mas não há certeza. Há passos, mas não há direção. Assim também é o ser humano sem orientação espiritual. Ele conhece caminhos, mas o que ele precisa conhecer é o caminho, com um artigo definido, o único caminho, como Jesus fala de si mesmo: eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, aleluia, e é esse caminho que eu e você seguimos para a glória do seu nome. Veja por quê. Ele não apenas aponta o caminho, Ele é o caminho, Ele é essa realidade, Ele está conosco. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia seja Provérbios 22:6. Ali há uma ordenança educativa e prática: ensina o menino no caminho, aleluias. Veja que conselho para pais, para professores, para pastores, para mestres, para mentores. Muitos desses podem indicar, orientar, ensinar direções, mas todos eles apontam para algo fora deles, aleluias. Jesus, porém, ultrapassa mestres, Ele ultrapassa os sistemas, Ele ultrapassa tradições, Ele não revela somente a rota, aleluias, Ele se apresenta como o próprio caminho. Em Cristo, direção não é conceito, é uma pessoa viva, é Ele mesmo, confiável e presente, que está presente na nossa vida todos os dias. Se nós comunicarmos com Ele, teremos comunhão constante com o Senhor. Veja você o exemplo de Abraão. Saiu sem saber para onde ia. A segurança dele não estava no mapa, aleluia, mas estava numa voz, a voz de Deus audível, e o Senhor está falando conosco nessa noite. Não havia placas na areia do deserto, mas havia promessa no chamado. E a cada um de nós aqui o Senhor chamou, e a promessa dele está viva, e Ele é o garantidor, Ele é o autenticador desta promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Seguir a Jesus não significa apenas dominar versículos. Isso o autodidata faz, isso o estudioso faz, aleluias, mas seguir a Jesus significa caminhar com Ele diariamente, discernindo a sua voz, tendo a sensibilidade que só o Espírito Santo nos concede. É confiar no caráter de Cristo, assim como Ele estava lá com os discípulos, aleluia. Nós podemos ter a certeza de que é possível obedecê-lo, mesmo quando os detalhes não estão claros. Os sinais podem dizer tudo ao contrário, aleluia, mas lá em cima a promessa escrita que não falha e irá se cumprir. Mas também Jesus é o caminho, porque no caminho pode haver vales, mas o destino é garantido.
A jornada de Israel no deserto é um retrato mais real dessa verdade. Ela representa muito bem a nossa vida cristã hoje, na atual época em que vivemos. Quando olhamos para a história de Israel no Antigo Testamento, a gente vê ela trazendo esse retrato fiel do que muitos de nós ainda passamos. Deserto tinha escassez, deserto tinha serpentes, deserto tinha calor, deserto tinha noites frias e, além disso, inimigos. Quando você achava que ia descansar, tinha que estar alerta. Mas no deserto, Israel também tinha direção. E quando nós sabemos que direção nós estamos seguindo, não importam as dificuldades, os perigos do caminho, se o deserto está presente, aleluia, nós sabemos para onde estamos indo. Humanamente parecia uma volta interminável, mas espiritualmente era um processo intencional, um caminho que conduzia à terra prometida. Talvez os irmãos aqui pareçam que estejam andando num círculo sem volta, num peregrinar interminável, mas Jesus diz nessa noite: esse é o processo do crescimento. Eu estou aperfeiçoando, eu estou firmando, eu estou dando fundamento, eu estou dando lastro, aleluia, para vocês colherem o fruto que eu estou preparando, aleluia. A caminhada com Cristo, meus irmãos, ela não anula as lágrimas, ela não nos exime do sofrimento, ela não nos blinda contra as lutas, ela não elimina o deserto da nossa vida. A diferença é que no mundo se chora sozinho, no caminho nós choramos acompanhado, e nós choramos no ombro de Cristo, que oferece a sua companhia, está conosco todos os dias. No mundo se luta com medo, mas no caminho chamado Jesus se luta com promessa. No mundo, o deserto parece que é o destino final, mas no caminho chamado Jesus, o deserto é apenas uma etapa, aleluias. O povo que não confiava em Deus via areia, só que quem confiava em Deus via Canaã. Hoje talvez vocês vejam areia aqui, mas Jesus está dizendo: confiem em mim e vejam aqui multidões para a glória do nome do nosso Deus. O povo via inimigos, mas o povo que tem esperança em Deus via a herança eterna. O povo via demora, mas o povo que confia em Deus, ele vê formação, ele vê preparo, ele vê ali instrução vinda do alto. Louvado seja o nosso Deus. O vale não é o ponto final, o vale é só parte do caminho. Quem caminha com Cristo não termina no deserto, mas termina na promessa. Louvado seja o nosso Deus. Jesus é o caminho. Não adianta escolher atalho, não adianta modificar, aleluia, não adianta querer cortar caminho, é seguir aquilo que Jesus está colocando. Ele não oferece apenas direção, ele permanece conosco durante o percurso. Ele não promete estrada fácil, mas promete chegada segura, aleluia. No reino, o sentido não está na rota, está no condutor. Não deixe de olhar para o condutor, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o caminho. Mas vamos ao segundo ponto, que Jesus fala que ele é o caminho, e agora ele vai dizer que ele é presente. De nada adianta saber que ele é o caminho, mas ele também precisa estar conosco, porque as dificuldades estão se apresentando a todo momento. Todos nós já enfrentamos momentos de silêncio, sensação de abandono, perda de direção, às vezes a impressão de que Deus está distante. Ao cantor que canta aqui, quando ele ora parece que o céu é de bronze e a oração não consegue atravessar, não consegue penetrar. É às vezes a sensação que nós temos, mas a promessa aqui do Evangelho de João, capítulo 14,
não é apenas companhia propriamente dita, é habitação divina e permanente. Veja você, não temos ausência para lamentar, nós temos uma presença para celebrar, aleluias, o Espírito Santo que está conosco. Jesus, ele não prometeu apenas visitas espirituais, mas ele prometeu moradia permanente. Ele declarou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, aleluia. Essa história, seu Espírito Santo nos visite essa noite. Não, o Espírito Santo tem que morar com o crente 24 horas por dia. Quem visita, chega, dá uma olhadinha na casa, aleluia, mas o morador não, ele tem a chave, ele entra em todos os compartimentos, em todos os cômodos, não tem segredo para o morador, aleluia. Essa coisa de tratar o Espírito Santo como um mero visitante, aleluia, não dá certo. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas em momentos específicos, mas agora, no Novo Testamento, na era da graça que nós vivemos, ele habita dentro de cada crente, aleluias. Ele não entra apenas no culto, ele entrou no coração. O visitante, ele chega e você arruma a casa. Olha, vamos preparar, o visitante está vindo aí, aleluias. O Espírito Santo não, ele quer a chave da sua casa para ele reformar, porque Deus habita em palácios. Então deixa o Espírito Santo fazer a reforma necessária na sua vida, aleluias. Nós abrimos espaços para o Espírito Santo através da leitura da palavra, através da comunhão, através da santidade, através da consagração, através do cântico de louvores ao nosso Deus, aleluia. Quem busca a presença contínua, vive no Espírito em qualquer contexto, seja no culto, seja no ônibus, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no lar, aleluia. Não é correr atrás da presença, é viver como alguém habitado pela presença constantemente. Aleluia, Deus. O Espírito Santo não é hóspede, meus irmãos, ele é dono da casa. A visitação emociona, mas a habitação transforma, porque o morador está ali, começa a trabalhar cedinho, ele já está na casa, ele não vai chegar só naquele momento esperado do dia. Deus não prometeu encontros eventuais, ele prometeu presença contínua. Esse é o Deus que nós servimos. Mas esse morador contínuo também vai atuar como consolador. Jesus usou a palavra Paráclitos, do grego, para designar o Espírito Santo, aquele chamado para estar ao lado, aquele chamado para ser nosso defensor, nosso conselheiro, o nosso advogado, o nosso sustentador, aleluia. Não é alguém que apenas conforta, mas alguém que sustenta, que fortalece, que direciona. O apóstolo Paulo vai falar dele: o Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu, lá em 2 Timóteo 4,17. A presença do Espírito Santo não é emoção, é força real, aleluia, é prática transformadora na minha e na sua vida. O Espírito Santo também ensina e lembra. Mas ele vai lembrar o que se nós não lemos, se nós não fazemos contato com o Senhor, se nós não temos contato com a sua palavra. Lá em João, esse capítulo mesmo, no verso 26, ele fala sobre isso. Ele atua como um mestre interior, trazendo a palavra na hora exata. É o discernimento, é a palavra da sabedoria, a palavra doce que vem no momento adequado. Quantas vezes uma lembrança bíblica surge no meio de uma crise, de uma luta, aleluia, é o Espírito Santo atuando na minha e na sua vida. O Espírito Santo não é só memória, ele é intervenção, ele chega na hora certa. Deixa comigo, eu estou do seu lado, aleluia.
É Ele que guia em toda a verdade. Ele é o nosso GPS espiritual. Ele recalcula a rota quando erramos, alerta sobre os perigos, Ele conduz a decisões corretas. Mas sem sensibilidade espiritual, damos ouvido às vozes da ansiedade, à voz do orgulho, à voz da carência, à voz do medo, à voz da angústia, aleluia, à voz da depressão. Quem anda com o Espírito não apenas sobrevive, aleluia, discernir é vencer antes de lutar. Peça o dom do discernimento ao Senhor. O Consolador não veio só para secar lágrimas, Ele veio para treinar vencedores. As provas que a gente passa é treinamento, é instrução no campo de batalha de Deus, aleluias. Se fosse só as 1000 maravilhas, estaria bom, mas quantos estão desviados, porque experimentam um momento de bonança na vida? Às vezes Deus tem que apertar a gente, aleluia, para a gente dobrar os joelhos novamente e buscar a presença dEle, aleluia. O mundo está cheio de conselheiros, mas enquanto o mundo aconselha, o Espírito Santo direciona o crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a presença é aquela que também traz paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz do mundo, ela é frágil, a paz do mundo é circunstancial, a paz do mundo, pior realidade, ela é negociável. Talvez a razão da perdição do homem seja isso. Todavia, Jesus oferece uma calmaria interior que é inabalável. O mundo oferece subterfúgios, o mundo oferece analgésicos, o mundo oferece remédios que combatem a ansiedade, mas Jesus está dizendo: eu vos dou a minha paz, aleluia, e ela não se compara à paz que o mundo oferece. Veja você os discípulos lá no barco. Evangelho de Marcos, capítulo 4, conta essa história. Mas a diferença ali não era o mar, era quem estava dentro do barco. Louvado seja o nome do Senhor. Paz verdadeira não é a ausência de tempestade. Paz verdadeira é a presença do Salvador conosco. É a presença do Salvador no barco da nossa vida. Aí o mundo pode chacoalhar para lá e para cá, mas Jesus está conosco, aleluia. Paulo vai descrever essa paz como um soldado diante da mente, protegendo contra o medo, protegendo contra o caos, protegendo contra o pânico. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Cristo não nega a dor, mas ela vence a dor com certeza. E nós temos certeza aqui dessa noite do porto seguro que Deus tem preparado para nós, aleluias. Quem carrega o Consolador dentro de si não é dominado pelo caos de fora. Que o Espírito Santo jamais perca a morada em nossas vidas, aleluias. A paz do mundo, ela depende das circunstâncias, ela depende do ambiente. Tudo tem que estar às 1000 maravilhas, mas a paz que Cristo oferece não depende do ambiente, depende da presença dEle. Mantenhamos a presença de Cristo em nossas vidas, aleluia, e a paz estará conosco em todos os momentos. Jesus fala que Ele é o caminho, e fala que Ele estará presente, porque nós falamos do verso de número 18, não vos deixarei órfãos. Nós não estamos órfãos, minha irmã. Nós estamos debaixo da proteção. Nós estamos seguindo o caminho. Nós estamos habitados pelo Deus eterno, aleluia. Nós não carregamos um vazio, nós carregamos aquele que preenche tudo em todos, aleluia. Não caminhamos com um visitante, caminhamos com um morador celestial permanente. Somos templo, morada, lugar de presença,
O mundo pode tentar nos esvaziar, mas o Espírito Santo nos mantém cheios. Quem é habitado pela presença jamais viverá como alguém que é abandonado. Mas se o Espírito Santo, ele habita, ele consola, ele guia, ele traz paz, então não podemos viver estacionados. Nós fomos chamados nessa obra para estarmos parados. É por isso que na mensagem nós temos os 3 pontos: Jesus como o caminho, Jesus presente na pessoa do Espírito Santo, mas há o 3º ponto que nós vamos para ele agora. Nós temos um propósito, daí o título do sermão: caminho, presença e propósito. Essa é a razão do nosso chamado. A vida, ela se torna pesada quando não sabemos para onde vamos. Espera aí, não tem nexo na minha vida, o porquê da minha existência, mas Jesus, ele traz novidade de vida para todos nós. Uma caminhada sem destino gera ansiedade, gera cansaço, gera vazio existencial. Mas aqui em João 14, Jesus não nos deixa sem resposta. Ele direciona, nem sem perspectiva, ele traz a resposta, ele revela o destino final da jornada. Não caminhamos rumo ao nada, nós caminhamos rumo à casa do Pai. Aleluia. A vida cristã não é uma caminhada aleatória. Eu vou sair a erro, eu vou sair sem destino. Ela é uma marcha com direção, ela é uma marcha com sentido, ela é uma marcha com esperança. Veja você, o céu é o destino preparado. Jesus afirma com autoridade: eu vou preparar-vos um lugar. Olha que coisa linda! Eu vou preparar-vos lugar. Ele está lá trabalhando em prol da nossa vida, aleluia, e nós estamos aqui trabalhando em prol do reino. Não é frase motivacional, não é metáfora poética, não é promessa vaga. Jesus disse com suas próprias palavras: eu vou preparar-vos lugar. Isso é garantia eterna, aleluias. É feita por aquele que pode todas as coisas, aquele que não mente, aquele que não perde batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como os heróis da fé lá de Hebreus, no capítulo 11, nós podemos ver e viver por essas promessas. Abraão caminhou sem ver tudo, Moisés apenas avistou. Eles não desistiram porque olhavam além do visível. Quando entendemos que há um lugar preparado, cada lágrima ganha peso, aleluia. Cada renúncia ganha sentido. Cada não que a gente fala para o pecado tem um propósito agora, uma razão de ser. Cada sacrifício ganha um valor inestimável. Trabalhar, estudar, cuidar da família, servir, lutar contra o pecado, aleluia, isso se chama perseverança, e Deus está anotando o passo a passo de cada um de nós, aleluia, lá na mansão celestial. Aleluia, glória a Deus. Não estamos apenas caminhando, estamos voltando para casa, onde tudo é perfeito, eterno e preparado pelo próprio Jesus, aleluia. Tudo ganha sentido quando sabemos que cada passo que damos nos aproxima da eternidade. Portanto, este é o ânimo que nós precisamos, a dose de estímulo que precisamos para fazer a obra do Senhor, ainda que os diagnósticos, ainda que as imagens digam exatamente o contrário. Nós sabemos em quem temos crido, aleluia, e que Ele está conosco. Aleluia! É o propósito que fortalece o nosso presente. Aleluias. O caminho pode ter prisões, pode ter deserto, pode ter noites escuras, mas o propósito, ele é combustível para a gente continuar avançando. Aleluia. Nós temos aqui uma gasolina espiritual capaz de gerar louvor, onde o natural seria desespero, seria o desânimo, seria a angústia, seria a desistência. Mas observe Paulo e Silas, eles nos provam exatamente o contrário. Grilhões nos pés, feridas no corpo, injustiça ao redor deles. Todavia,
eles cantam e o Senhor opera maravilhas. Quando vier o desejo da angústia, da murmuração, aleluia, cante um hino de louvor a Deus e você mudará a atmosfera ao redor de si. Quem vive com propósito não desanima. Problema deixa de ser obstáculos e se torna um palco para o testemunho de vitória, aleluia. Você vai ver, irmãos, dando testemunho de vitória aqui neste palco, nesse cenário, onde Jesus vai operar sinais, maravilhas e prodígios. A dificuldade de hoje é a oportunidade de demonstrar fé, de demonstrar perseverança, de demonstrar convicção. O propósito transforma prisões, aleluias, em cenário de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para a gente caminhar para o final, o propósito não é só chegar ao céu, é viver para o Pai aqui no presente. O propósito nosso não é só chegar na eternidade, mas é expressar o caráter do Pai enquanto caminhamos para lá. E nós temos muito tempo de vida ainda pela frente, conforme a vontade do Senhor. E nesse tempo de vida nós vamos caminhar demonstrando, aleluia, o caráter do Pai. Jesus não viveu apenas para chegar à cruz, mas ele viveu para revelar o Pai. O seu propósito maior estava ali, servindo, curando, amando, ensinando e obedecendo, e nós devemos obedecer também. Não somos espectadores do reino, nós somos súditos e ativos, somos participantes, estamos com a mão na massa, de mangas arregaçadas para fazer a semeadura do Evangelho do nosso Senhor. Evangelizar, levar boa notícia aos que estão perto, aos que estão longe, testemunhar é viver de forma íntegra, coerente e apaixonada pela obra do Senhor. Servir é ser resposta para necessidades reais. Amar em palavras, em atitudes, é contribuir com o tempo, com os dons, com os talentos, com os recursos, aleluias. É obedecer mesmo quando isso nos custa, mesmo quando não entendemos. Cada ação de amor é um tijolo colocado no invisível, só Ele enxerga. Às vezes eu e você não entendemos, mas não deixemos de fazer a nossa parte por isso. A eternidade, ela já começou no coração de quem serve. A eternidade já começou no coração de cada um de nós aqui, aleluias. Em Cristo não caminhamos sem direção, caminhamos com missão. Não apenas seguimos para o céu, nós levamos o céu dentro de nós e nós apresentamos o céu para outras pessoas também. Nós não vivemos por sobrevivência, nós vivemos por propósito eterno, aleluia. Nós somos talvez a geração que não anda em círculos, mas anda em direção à glória. Somos o povo que não desiste, mas que insiste, persiste e resiste. Somos marcados por uma certeza que o inferno não pode apagar. Nós temos rumo, nós temos destino, nós temos propósito. Aleluia. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor nos dê a graça necessária para continuarmos levando a sua palavra, obedecendo, sabendo que Ele é o único caminho, a única alternativa, sabendo que Ele está conosco e não nos abandona, e nós chegaremos, por certo, a colher os frutos que Ele tem reservado para nós. Que Deus abençoe a vida de cada um, e eu te peço nessa noite, aplauda o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.